Olá, pessoal. Eu sou o Herz Inácio, do time de marketing das Elis Vogler. Estamos começando hoje a nova temporada do nosso VoglerCast, que agora passa a ser um videocast. E para essa primeira introdução que nós vamos fazer, eu quero apresentar nossos convidados e depois falar um pouquinho sobre o assunto que nós estamos trazendo para cá. Primeiramente, muito obrigado. Nós estamos aqui com a Fernanda Fontolan e com o Maurício Bonfim, que é do time da Carry. A Carry é o nosso parceiro de teste dentro da Vogler, e com a Larissa Ramos, que é a gerente de negócios que cuida justamente da Carry dentro da Vogler. Ela é a advogada de vocês perante os nossos clientes. E para o assunto de hoje, nós vamos falar exatamente do grande lançamento da Carry, que acontece todos os anos, que é o Taste Chart. Solta a vinheta, né? Bom, antes de falar com você, Fernanda, eu fiquei curioso com uma questão do Maurício. Maurício, eu vi que você é gerente de inovação culinário. Sim, E eu fiquei extremamente curioso, porque eu amo cozinhar. Tem conexão? Faz sentido? Ou eu total, tô viajando? total conexão. Todo mundo me pergunta, o que que um chefe de cozinha faz dentro da indústria? Primeira coisa que eu falo, não trabalho no refeitório da companhia, tá? Eu trabalho com a parte de inovação, sou formado em gastronomia, estou na QR há 20 anos. O nosso foco hoje na parte de menu dentro da QR é trabalhar junto com o time de P&D, com o time de aromistas, principalmente sobre o tema que a gente está falando aqui hoje, né, que é Taste Chart, para trabalhar com as melhores inovações e soluções, trazendo um viés, né, culinário, né, com o nosso conhecimento da área de gastronomia e também com a parte de mixologia, porque quando a gente fala sobre a parte de inovação, né, dentro da QE a gente tem uma área chamada Menu Development, que engloba toda a parte de menu, né, bebidas, sobremesas, prato principal, entrada, ou seja, os experts que cuidam dessa parte está na minha área, está no meu time, Denise, Thiago, eu, e a gente trabalha sempre trazendo, né, o viés de inovação para os clientes e dando todo o suporte para time de R&D para desenvolver as melhores soluções baseada no que tem no mercado de culinária. Ou seja, é um trabalho muito minucioso, digamos assim. É um trabalho que a gente consegue, de fato, materializar, né, o conceito que a gente vê hoje no mercado, né, transformar, de fato, aquele prato que a gente prova no restaurante em um aroma extremamente autêntico, extremamente saboroso para as aplicações para os nossos clientes. Legal. Muito bom. E quando você fala nossos clientes, né, é interessante, porque você fica pensando que cliente ele está falando? Ele está falando do consumidor final, que somos nós, né, de certo modo, ou está falando da indústria, né? E aí eu acho que entra um pouquinho do papel do marketing, né? Que eu acho que talvez seja o trabalho, o desafio que você tem dentro da Carry. Fala um pouquinho sobre isso, Fernanda. Exato. Quando a gente pensa num conceito de produto, desenvolvimento de produto, o olhar é justamente esse. Então, o que o consumidor quer hoje, né? Pensando se é um produto lácteo, se é um produto, um prato pronto. Então, a ideia de Taste Charts é a gente trazer essa conexão de sabores, entender, conhecer o posicionamento de um produto, para qual geração também ele vai, com qual público, né, esse produto quer falar. Para a gente começar, a questão de conceito, o processo criativo também da criação de um aroma e para construir aquele conceito final. Então, na verdade, a gente precisa ter um olhar holístico da indústria de alimentos e bebidas, qual categoria que a gente está pensando naquele conceito e principalmente o consumidor, que é isso que você falou, Regis. Então, nós somos consumidores, né? A questão de você ir no restaurante ou ir numa gôndola supermercado e ver aquele produto que conversa com você, a embalagem, os claims que ele tem, a lista de ingredientes. Então, é realmente a visão holística e, claro, que o sabor é negociável no produto, como que a gente pode trazer tanto a questão da inovação e também de um produto que converse com o consumidor final. Excelente. Bom, então a gente já fez essa introdução sobre o que é a Carry, né? O papel de vocês. Mas como que nós chegamos nos nossos clientes? Aí, literalmente, não chegando aí no consumidor. Aí, para isso, nós temos aqui a Larissa Ramos, que é gerente de negócios de aromas dentro da Vogler. Aí, fala para nós um pouquinho, Lari, como funciona essa transição, como nós apresentamos e chegamos na indústria. Bom, o Taste Chart ele tem um trabalho que é muito importante pra gente, que é, apesar de
da gente mapear ali os sabores mais usados nos últimos 5 anos ou nos últimos 3, na verdade, ele tem uma construção que ele olha para o futuro. Então, de certa forma, vai muito ao encontro do que a Fernanda falou. A gente está tentando trazer para o cliente uma base de sabores que ele vai ter uma segurança em lançar o produto, mas ainda dentro de uma margem de inovação. Então, esse é um trabalho que é muito customizado de cada cliente. A gente tem uma equipe que vai visitar os clientes para fazer essa apresentação, para entender o momento de cada produto, de cada cliente, e também para ajudar no sucesso do produto final. Legal. Bom, nós falamos e não falamos o principal ainda. O que é o Taste Charts? Que é Taste Charts, né? Taste Charts é uma pesquisa global da Kerry, uma campanha que a gente lança sempre em janeiro, porque a gente tem um olhar também do ano todo, o que aconteceu. E apesar de ser uma campanha global, tem o objetivo de olhar a região. Então, quais são os perfis de sabores locais? A Lari falou uma palavra muito interessante que é o futuro. Então, como a gente observa e antecipa esses sabores do futuro? Esse ano, justamente, os Taste Charts tem o nome na sua capa, Sabores do Futuro, que é a gente entender na região, pensando em América Latina, a gente tem 5 sub-regiões que a gente analisa: Brasil, Cone Sul, México, Centro-América e Caribe e região andina. Então, para cada uma dessas regiões, a gente consegue ter uma visão muito clara de sabores. Já entrando em metodologia, a gente tem um time de experts de marketing, consumer insights, que nos apoia também a entender o que está acontecendo no varejo, o que está acontecendo em food service, time de menu development. Então, tem um time grande que trabalha na construção para a gente dividir os taste charts em alguns ciclos de vida, e a partir daí a gente vai colocando por categorias e vai dando forma até entender onde que esses sabores vão ser alocados a depender do seu ciclo, né? Se são sabores mais tradicionais e clássicos, até os sabores mais inovadores. Interessante. E você tocou num ponto que eu achei importantíssimo a gente deixar em destaque, né? A pesquisa, ela é uma pesquisa global. É. Mas imagina, uma pesquisa global, o cara não vai pensar no sabor pão de queijo de Minas, né? E aí esse eu acho que acaba sendo o diferencial, porque a gente precisa entender o que o nosso consumidor aqui no Brasil está procurando. Não adianta a gente levar sabores ou trazer só sabores de fora, obviamente, em alguns momentos faz sentido, é a questão de trazer a novidade, trazer a experiência, mas eu acho que esse ponto é muito importante, né? Esse olhar local que acaba tendo dentro desse relatório. É. Eu acho que é um ponto muito importante, esse que você colocou. Quando a gente vem com toda a parte de desenvolvimento, seja global, aí a gente cascateia isso para cada região, sub-região, e quando a gente chega em Brasil, aí é onde entra o trabalho do time de menu, né? Então, você citou pão de queijo. Pão de queijo na Europa é o quê? Que sabor é esse, né? Pra gente é algo que já tá no nosso dia a dia, né? Qual queijo né? Qual queijo que é, né? É. Pão de queijo. É igual quando você compra salgadinhos, né? Snacks no mercado, queijo. É um queijo X, né? Uhum. Sempre vai ter um perfil diferente de uma marca ou de uma aplicação para outra. Mas quando a gente fala sobre pão de queijo, tá na nossa raiz, né? A gente sabe qual é o queijo, qual é o tipo de queijo, qual é o melhor pão de queijo. E falar sobre sabores, né? Aqui, a gente tem o conhecimento da nossa região, seja na parte de bebidas, seja na parte de sobremesa, seja na parte de culinários. Então, esse olhar que a gente traz, né, do time de menu, do chefe, do mixologista, do barista, do mestre confeiteiro, para falar, olha, os sabores hoje em tendência na confeitaria, né, em doces, são esses. É ali que a gente vai dar o driver para poder falar, faz sentido esse sabor que veio cascateado, né, do global, ou não faz sentido. Pra gente, às vezes faz, às vezes não faz, e a gente, às vezes, coloca algo que tá na nossa região. Então, a gente tem essa liberdade também de construir, né? E de dar essa... E de lapidar, na verdade, o taste chart para cada região. Isso Uhum. acontece, como a Fer comentou, para cada sub-região, Central América e Andina, para Brasil e Cone Sul, para México, onde tem cada região tem seus especialistas focado para poder falar de fato, né, naqueles perfis de sabores que estão mais latentes, seja no varejo, seja na indústria de bebidas, seja dentro dos bares, restaurantes, das confeitarias, como eu citei. Uhum. Então, é esse olhar um pouco mais clínico, né, do time de chefes, de culinaristas, né, de chefes, mixologistas, que a gente consegue apurar e filtrar com mais
profundidade Isso é o muito tema. legal, porque traz um porto seguro para um mercado de inovação que normalmente é um mercado assim escuro, né? Que a gente não sabe onde vai dar. Isso é muito bacana. E até complementando o que o Maurício falou, como a gente navega, né, dentro da ferramenta. Porque por mais que a gente tenha essas quatro dimensões, de mainstream até emerging, que são dos sabores mais tradicionais até os mais inovadores, a gente também pode fazer um cross lá, uma combinação de um sabor mais clássico com um sabor inovador. Tudo vai depender de qual produto a gente quer transmitir para o consumidor, qual é o conceito que a gente precisa lançar, né? Então, de repente, se é um portfólio já existente com sabores clássicos, a gente pode ir para um próximo ciclo de vida, que é o Key, e fazer uma combinação com upcoming e emerging. A partir daí, a gente traz um novo conceito, um sabor inovador, mas com algo mais disruptivo, porque fala com o consumidor. E dependendo da categoria, isso permite ser mais ainda inovador, por exemplo, energéticos, que a gente vê vários lançamentos e várias combinações de sabores, e outros que são mais conservadores. Mas a indústria de bebidas, eu diria que é uma que dá para inovar e brincar muito, né, na questão de sabores. Eu penso muito nisso, né? Essa questão que você está trazendo da indústria de bebidas, ela tem uma licença poética de falar de sabores fantasia, né? De repente eu vou fazer uma bebida sabor flor do mar. Gente, o que é uma bebida sabor flor do mar, né? Que sabor é esse? O que eu vou colocar em cima disso, né? E aí talvez você comece a trabalhar sensações, trabalhar experiências, memória afetiva, etc. Mas a Lari comentou hoje, durante a nossa conversa de preparação aqui, de sabor flor de cerejeira. Foi isso, Lari? Sabugueiro. Sabugueiro, desculpa. Gente, como explicar para o cliente o que é um sabor flor de sabugueiro? Excelente ponto, Regis. Na verdade, o céu é limite, o céu é o limite, né? A gente está falando de bebidas aqui e o contexto da flor de sabugueiro, ela pode, na verdade, interage com outros ingredientes. Ela pode prevalecer e até fazer parte da embalagem, por exemplo, de um produto, mas é a questão da composição, da combinação de sabores que a flor de sabugueiro vai ter lá o seu destaque, né? Então, pode ser um floral, pode ser com um botânico, pode ser com uma fruta, e aí você faz uma combinação. Pode ser também que remete a um sabor fantasia, que na verdade, né, a gente não. Cada consumidor, quando provar, vai tirar a sua ideia do que é aquele sabor, mas na verdade os florais eles acabam combinando para ser uma composição de sabores. Então é por isso que talvez a gente vê pimenta aparecendo no emerging para bebidas. Exato, exatamente. Rosas, Que por exemplo. exato, é aquele twist de inovação, não é que é uma pimenta que a gente não vai conseguir comer, mas é aquela picância assim suave, agradável e que vai trazer uma sensação diferenciada para uma experiência, na verdade, né, diferenciada para aquele momento de consumo. Tem esse tema que acho que é a influência dos ingredientes quando ele traduz em sabor, né? Você citou da pimenta. Pimenta pra gente, pro brasileiro, né? É o nosso dia a dia também, sempre vai ter um molhinho de pimenta pra gente consumir na refeição, tudo. Eu sou um amante de pimenta, mas pimenta, ela vai muito além, né, do, do molhinho, né? Ela parte como ingrediente para poder realçar várias aplicações. E quando a gente olha isso dentro de Taste Chart, a gente vê pimenta permeando por vários tempos, né? Em emerging, dependendo do tipo de pimenta, emerging, upcoming, mas está sempre ali como um carro-chefe em mainstream. Geralmente, pimenta preta. Pimenta preta é a base da condimentação, da aplicação de várias receitas, né? Então, quando a gente fala sobre pimenta estar ali, não é que ele é um condutor de sabor, né? Ele é um ingrediente, complemento? é um complemento que vai preparar toda aquela minha base e vai realçar mais ainda o aroma que eu quero predominar. Então, falar lemon pepper, vou falar sobre alguma marinação para um preparado de carne. Talvez ele é uma escada para Exatamente, é para fechar todas as nuances do perfil que você quer englobar de sabor naquela proteína, naquele prato, enfim. Então, a pimenta preta, além de ser um condutor de sabor, ele também pode ser um condutor para poder realçar outras notas, assim como o sal, assim como outros ingredientes que a gente tem na culinária, até mesmo no universo de bebidas, que compõem, né,
os demais ingredientes aí para poder fechar de fato naquele sabor que você quer pro teu produto. Você prepara, talvez, o paladar para ele trazer uma memória afetiva que vocês acabam escrevendo uma historinha para ele chegar naquele ponto, né? Exatamente. Mas interessante, a nossa conversa, ela tomou um pouquinho de uma linha um pouco mais salgada, né? E é engraçado que quando a gente fala de aromas, de sabores, eu penso muito em sabor doce. E, e aí o doce, você brinca, você fantasia, etc. E aí, quando a gente vai pensar em sabores salgados, o que que a gente vai trazer de inovação? O que que é mais difícil de construir? Um sabor doce ou um sabor salgado? Vou falar pelo viés culinário, né? E também de um pouco de entendimento dentro da parte de criação, né? Junto com o time de aromistas, que está lado a lado com a gente, né? Acho que temos um time específico para doce e um time específico para salgado. Eu acho que a complexidade, né? Talvez em salgados e olhando para culinários, entendo que talvez tenha um pouco mais de dificuldade porque existe métodos por trás disso, né? Falar sobre, vou dar um exemplo, aroma de feijoada, aroma de galinhada, né? O que é, né? Você tem várias maneiras de fazer isso. Então, influencia-se para chegar no sabor de um aroma de galinhada. O método de cocção, como você preparou, o tipo de panela, o tipo de fogo, a região, influencia várias coisas. Se é galinha caipira, se é galinha de granja, influencia várias coisas. Quando a gente vai para doces, né, falar sobre desenvolver um aroma de citros. Tem complexidade? Claro que tem complexidade, mas a gente já parte de um princípio de alguma coisa mais cotidiana, mais conhecida, né? Que não exige tanto preparo, diga-se assim, tá? É mais natural, né? E aí teremos os perfis, né? De limão siciliano, de limão Tahiti, de uma tangerina, mas tudo vai partir de uma fonte já conhecida. Quando a gente vai para a culinária, existe toda essa parte de preparo, complexidade, e é onde desponta, né? É, um ótimo aroma de galinhada que foi inspirado num chefe renomado pelo preparo, pelos ingredientes, um outro aroma de galinhada preparado e desenvolvido através de um outro prato por outras técnicas, você vai ter perfil diferente. Então, talvez para o doce é como se o consumidor já tivesse consolidado na cabeça dele o que Exato, esperar. exato. Eu acho que o consumidor ele já está mais preparado, né? Se a gente fala sobre um aroma de limão, ele vai esperar o sabor de um aroma de limão. Quando a gente fala sobre um aroma, e a gente vê muito isso em lançamentos, né, principalmente em snacks, de traduzir alguns pratos para perfis de aromas. E você vai sempre despertar a curiosidade, né? Vou pegar lá um snack no mercado, sabor costelinha com barbecue. Nossa, que legal, costelinha com barbecue. Que sabor é esse? Você vai buscar aquela referência de algo que você comeu que tenha aquele sabor. Comparando, né, talvez com doce ou com uma bebida, sabor limão. Você já sabe o que é, né? Você já busca o que é aquele perfil. Talvez o que a gente vê de diferente hoje são as combinações, né, de aromas. Então, um baunilha com limão, uma laranja com melancia, Pera com ou algo nesse limão, sentido. muito famoso, né? Exato, Eu exato. concordo com isso que o Maurício falou, só pensando aqui na questão da complexidade que você trouxe, Ed, que, né, o que é mais complexo? Quando a gente fala de savory, de salgados, existe essa construção das camadas, né, de sabor. Porque não é um sabor sozinho, um sabor único que vai te remeter a um prato, né? Se a gente pensa, saindo da gastronomia e indo para a indústria, como que isso vai refletir no consumidor quando ele provar o o prato de camarão, o bobó de camarão, Bobó a de camarão. galinhada. Então, eu quero sentir, né, todos os ingredientes. E eu acho que trazer essa complexidade, essas camadas construídas num aroma, num seasoning, né, num produto, eu acho que o desafio acaba sendo maior. Eu vou É, abrir um parênteses aqui. É por isso que quando a gente tá no cliente, e aí isso é uma entre aspas, dor que a gente sente, a gente sempre tenta tirar do cliente exatamente o que ele tá esperando do aroma. Então, Uhum. eu sempre falo, gente, quando um cliente pede um aroma, vai um morango, que é até uma coisa mais consolidada, a gente sempre tem que explorar com o cliente o que ele tá esperando. Então, Sem dúvida. é complicado para vocês extrair, mas pra gente também, aqui para trazer do cliente o que tá no imaginário dele. Que morango é esse?
Então, eu quero um aroma de ketchup, mas que ketchup é esse? Porque mesmo assim, Exatamente. tem uma diferença, ele é mais doce. Então, muitas vezes a gente explora os clientes, a gente fica perguntando perguntas, ou muitas vezes a mesma coisa de maneiras diferentes para a gente Uhum. tentar tirar do imaginário do cliente exatamente o que ele está esperando. Isso É uma muito terapia, né? assertivo, totalmente. É uma terapia total. Nossa, que loucura. Bom, falando um pouquinho do relatório, né? O relatório, ele não é um relatório que foi feito este ano, ele já vem sendo construído ao longo do tempo, né? Eu não sei quanto tempo que tem de charts, mas pegando os últimos relatórios e olhando esse último relatório também. Tem algum sabor que vocês olharam e falaram assim, nossa, isso é muito disruptivo? É uma Bom, pergunta difícil, hein? existem vários. Bom, falando de taste charts, há mais de 10 anos a gente faz, né, essa campanha. E um sabor que eu acho que a gente não pode. Eu não sei se eu vou responder a sua pergunta agora, Regis, mas um sabor que talvez não tão disruptivo, mas que ele fez um barulho danado é o pistache, Uhum. né? Que está no Que relatório. ele tá lá no ciclo de vida, com destaque especial, porque se a gente olha, por exemplo, lançamentos, e a gente no dia a dia vê, né, em food service, mas falando de varejo, teve um crescimento de 300% de 2023 para 2024. Então, assim, tá no hype, como a gente fala, no hype do momento, né? Posso Agora, só dar um spoiler? aham, E, assim, pegando exatamente o que saiu no relatório, é um spoiler, hein, gente? Vai ter uma feira, o NIS, né? E no NIS nós estaremos lá, tanto a Vogler, a Zélis, quanto a Carrie, e nós vamos fazer um produto sabor pistache. uhul. É o spoiler, hein? Eu acho Olha, muito qual produto é indulgente. esse ou não? Não, aí Chega vamos de spoiler. deixar. Se bem que o nosso time de comunicação daqui a pouco começa a soltar É. algumas coisas, né? Estaremos atentos. É isso Mas eu aí. imagino que a primeira vez que o pistache apareceu tenha sido disruptivo, porque se a gente pensar que há 5 anos atrás, eu não lembro de ver tanta coisa. Quando você achava o pistache, já era diferente. Eu Um acho que produto era de mais em sorvetes, né? Era E a difícil, gente né? via muito a castanha, né? Uhum. E alguns sabores de sorvetes, mas assim, começou muito em chocolates, panetone. Bom, hoje tá em bebidas quentes. Na verdade, Mas ele estava muito mais difundido e aplicado como ingrediente, exato. né? É, A gente a via nut. poucas aplicações Ele como provenientes estrela, de né? taste, de Uhum, sabor, né? uhum. Uma calda de pistache, uma cobertura de pistache, ele estava sempre como ingrediente, tanto em bebidas quanto em sobremesas, mas também em culinários, né? E hoje a gente vê esse boom, né? Em tudo que é aplicação baseada em sabor de pistache. Eu vou ainda pegar um pouquinho o pistache como Cristo, mas trazendo o T-Charts como nosso plano de fundo. Você falou de ciclo de vida, Uhum. né? Aqui ele traz um gráfico de 2018, 2019, depois 20, 22, e aí de 25 em diante. O que seria esse ciclo de vida? Qual é a leitura que eu devo fazer desse gráfico dentro do T-Charts? O ciclo de vida, ele representa quando que aquele sabor ou aquela tonalidade, digamos, começou a se destacar e ter um olhar especial. Então, por meio como que fala? De buscas de consumidores ou de lançamentos, e ele começa a ter uma evolução e aparecer, seja em redes, seja em lançamentos de varejo, e ele acompanha esse ciclo dele, começa a ter lançamentos, pegando até o gancho do pistache. Então, são sabores que eles têm um aumento, permanecem com lançamentos no mercado, e aí a gente vê saindo em vários lugares, não só também numa categoria de produto, e depois eles têm uma tendência a cair desses lançamentos, né? E de repente vem outras inovações ou combinações de sabores com ciclo de vida. Um é o citrus também que acontece, né? E que você estava falando, Lari, de tendências, né? Quando as tendências começam a chegar aqui na nossa região, no Brasil. Muita coisa vem inspirada de Europa, Estados Unidos. Então tem um leque de tonalidades, se a gente fala de citros, por exemplo, que também a gente começa a fazer as fusões de sabores. E esse é um ponto de inovação que acaba gerando muitos novos produtos disruptivos no mercado. Interessante. Bom, quando a gente fala de flavors, nós estamos falando do cheiro e do gosto, né?
Como é a construção disso? Como que é feita? Porque, gente, se a gente fala do limão, que você até comentou, né? Limão, pimenta, você imagina, ele espreme o limão e vira pó? Não é isso, né? Você tem toda uma construção química por trás disso. Como que é essa construção de aromas, do sabor, do cheiro? Bom, quando a gente vai construir algo, né? Acho que vou botar o exemplo que eu citei sobre construir um aroma através de algo que já exista, né? Ou de algo que vai ser criado, né? De talvez um aroma de autonomia, né? Vou desenvolver um prato do chefe Maurício, assinatura, e eu quero que esse aroma, que esse prato, ele se transforme num aroma para aplicação em marinadores, para aplicação em bebidas, para aplicação em qualquer coisa, né? Quando eu faço isso, né, trabalho isso junto com a pessoa que de fato vai desenvolver aquele produto, né, aquele aroma, que é o aromista. Então, lado a lado, a gente trabalha junto, pensando que, olha, preciso que você tenha essas nuances de sabores, né? De taste, né? Preciso que tenha nota salgada no começo, picante no meio, doce no final, amargo, ácido, enfim. Esse é o resultado do prato que eu desenvolvi. Eu preciso que na hora do aroma, né? Do cheiro, ele destaque essa nota de defumado, algo assim. Então, tudo que se vai desenvolver aí, tem toda a ciência por trás, né? Quem sou eu para dizer isso? Estou falando muito mais da ciência culinária, mas a ciência culinária ela é aplicada pela ciência dos aromistas para desenvolver. Então, com todos esses inputs que a gente dá, né, e também, né, pelo acompanhamento que eles fazem com a gente, de desenvolvimento daquele prato, daquela bebida, daquele, daquela matéria-prima em si, né, que eu vou traduzir e materializar no aroma, eles entendem que tá, quando eu preparar isso, aplicar aquilo também, né, porque o importante é entender que depois desse desenvolvimento desse aroma, ele vai ter uma aplicação. E qual vai ser a performance que eu espero desse aroma aplicado naquilo que eu vou degustar. Se é uma bebida, primeira coisa, antes de beber, a gente cheira. Então, aquele aroma que eu preciso de saída é o que eu vou, né? Que experiência, né, que você vai É a proporcionar experiência com... que eu vou proporcionar para o meu consumidor final. E alinhado isso com o aromista. Então, ele sabe que, olha, quando aplicado uma bebida quente, eu sei que tal composto vai exalar mais rápido e vai ressaltar a nota que você precisa. Então, é todo um trabalho em conjunto. É óbvio, é um trabalho sempre em time, o espírito que a gente trabalha na QR para poder tentar traduzir, né, Uhum. da melhor forma para o consumidor aquilo que a gente de fato, né, vê e traz como insight culinário, bebidas, etc. Acho que Mais ou menos tem, nessa tem linha. aroma com mais de 50 matérias-primas para Nossa, para dar é, essa Uau. profundidade de notas. é. Exato. E quando eles falam sobre os químicos aromáticos, eu me perco, né? Porque tem uns nomes bem esquisitos, né? Que se fosse traduzir a noz moscada no químico aromático, você se perde em tantas palavras. Mas no final de tudo, você chega no perfil lá que você quer, que é a noz moscada. Ou seja, é um entendimento muito profundo, é uma ciência muito estudada, dos aromistas para poder conseguir chegar naquilo que a gente de fato Eu acho tenta que foi traduzir. legal você citar isso também, porque muitas vezes a gente está no cliente e aí a gente pergunta, o cliente quer lançar um produto e naquele momento ele é confidencial e muitas vezes ele tem aquele receio de abrir o produto pra gente. Mas a gente precisa entender como vai ser o processo desse produto para não perder o aroma durante o processo, de repente não evaporar, que tipo de experiência que o cliente vai ter no final. Então, Uhum, justamente isso, abrir uma bebida, vai sentir o cheiro. A gente precisa ter isso em detalhe do cliente até para propor o melhor aroma possível. Então, eu acho que também é interessante porque o outro lado, né? Às vezes a gente quer lançar uma coisa super disruptiva e aí fica com receio de abrir isso e acaba que prejudica um pouco o desenvolvimento. uhum. E a gente não fala também só do aroma, né? Mas como que esse sabor vai ser refletido? A gente fala muito de sabor autêntico. Como que eu vou entregar aquele sabor, seja de uma bebida, de um biscoito, mas que o sabor realmente reflita aquilo que está lá na embalagem, né? Então, se é um aroma, que sabor que vai trazer todas essas nuances que o Maurício Essa alma comenta. do produto, né? Exatamente, para não ser só um moranguinho, só um limão, mas na verdade é uma complexidade, né? Essas camadas de sabor que influenciam na experiência da degustação. E tem um ponto importante também, acho que quando a gente fala, né, vou pensar, talvez, falar sobre nutrição sustentável, né? Se a gente fala sobre
a redução de açúcar, redução de sal. Quando a gente reduz isso, né, os ingredientes, né, de uma formulação, de uma receita em si, sal, como a pimenta, ele é um condutor de sabor e arredonda, Uhum. né, notas. Assim como o açúcar, ele também arredonda as notas nas aplicações, né. E quando a gente fala sobre isso, né, a gente fala sobre moduladores, né, que a gente consegue reduzir açúcar, reduzir o sal, sem perder a percepção e a característica ah, principal daquela aplicação, né? Então, reduzir 25% de açúcar numa bebida, num chá, por exemplo. Se você tira isso, você vai compor com o quê, né? Retirar 25% de açúcar parece fácil, mas não é tão fácil. A gente tem todo um trabalho por trás para conseguir fazer com que eu não perca as características principais daquela minha bebida, que é core, para eu não perder, né, market share no Exatamente. mercado, eu não perder cliente, para que meu cliente também não perceba que, por mais que eu tenha reduzido 25% de açúcar, que eu esteja falando sobre sustentabilidade, sobre nutrição, mas também eu não posso perder as minhas características principais daquela minha bebida, que é Exato. chave. Então, É, quando tirou 25% de açúcar do produto, ele acabou de virar outro produto. Então, para ele, exatamente. para ele passar a voltar a ser ele novamente, a gente vai ter que compor com essa parte de modulação que você comentou. É exemplo de uma grande rede, né, de chás que tem no Brasil, que aconteceu isso, buscou a gente porque o consumidor estava preocupado, né? E a gente, como uma empresa focada em nutrição sustentável, a gente trabalhou em cima disso. Somos uma empresa de taste, então temos que entregar a melhor solução de taste para esse cliente, pensando que o cliente desse cliente, aí é o nosso olhar como consumidor também, Uhum. né? Preocupado em não perder as características daquela bebida, mas que eu entregue para ele, né, a melhor solução nutritiva para o consumo do dia a dia. E isso impacta em várias coisas, né? Quando a gente fala sobre reduzir 25% de açúcar, se a gente pega uma cadeia, a gente está falando sobre quanto que eu consigo reduzir de CO2, né? Numa produção gigantesca de produto, por exemplo. Quanto que eu consigo reduzir de água? Quanto que eu consigo reduzir de calorias, né? Na aplicação ou no consumo Bem daquele. É complexo, bem né? complexo, ou Uhum. seja, quando a gente fala sobre nutrição sustentável, a gente fala sobre tudo isso, né? O que engloba não somente o consumo, né? Do, 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 do consumidor mesmo, né? Da pessoa, mas também sobre tudo que engloba, né, o planeta, né, onde a gente vive, né? Então eu tenho que estar preocupado em inovar, em traduzir tudo que eu vou desenvolver hoje, também pensando na sustentabilidade. Muito bom. É, eu vou fazer uma pergunta para vocês três daqui a pouco, mas antes eu queria saber como que é dividido o relatório Dividido em que sentido? Do de o corpo sabores, do. como é a estrutura do Taste Charts? Vamos lá. Então, ele tem 5 categorias. A gente foca em 5 grandes categorias. Savory, que é uma categoria de salgados. Então, lá dentro de Savory, a gente tem um olhar para culinários, para carnes, para molhos. Essa é a categoria de Savory. Depois, Salt Snacks, que é super representativa. Então, Salt Snacks, o que que é? As tortilhas, os extrusados, as batatas, as pipocas. Aí a gente vai para Sweet. Sweet é uma grande categoria que engloba a panificação doce, então os biscoitos, os bolos, os iogurtes colheráveis, a parte de sorvetes e sobremesas. Aí a gente tem duas categorias de bebidas. Então, bebidas é um universo muito grande, né? E aí a gente olha, lembrando que dentro dessas 5 categorias, a gente olha food service e varejo. Uhum. E aí, bebidas, a gente tem as bebidas frias, base água, e as bebidas quentes, base láctea. Então, aí a gente já tem um mapeamento de 5 grandes categorias, e dentro de cada uma dessas categorias, tem esses 4 ciclos de vida que eu comentei. Então, mainstream, key, upcoming e emerging. O Uau. que é isso, né? Então, o mainstream são os últimos sabores mais lançados nos últimos 5 anos. É aquele sabor que É o tiro quase certo. é, É exatamente. o Olhar chocolate da lá, vida. Se eu é o lançar chocolate chocolate, não vai ter erro. baunilha, Eu costumo brincar que exatamente. a área segura do Taste Chart. É. Falou Aqui tudo, você tá Lari. seguro. Exato, é isso mesmo. Então, assim, são os sabores que eles estão lá e eles vão se manter por muitos anos ou para sempre. Pensando num portfólio, tomando um iogurte como exemplo, a gente vai ter lá o morango, a ameixa. Então, são produtos que precisam fazer parte se é um entrante no mercado, digamos assim. Quando a gente vai para aqui,
já começa a ter, são ainda os sabores subsequentes, os últimos lançamentos, mas aí é uma lista que se estende mais e a gente começa a ver algumas tonalidades. Então, por exemplo, um queijo. A gente vê o queijo parmesão, queijo cheddar, queijo nacho, dependendo da categoria que a gente está olhando. Quando a gente vai para upcoming, aí vem um twist já de inovação importante nesses sabores, porque é o crescimento de sabores dos últimos 3 anos. Então já são sabores mais inovadores que talvez a gente não vai ver, por exemplo, em todas as categorias, porque é uma marca ou outra que está entrando nesse viés de inovação. E emerging, vem aquela flor de sabugueiro que Que é o você falou, toque por de exemplo. ousadia do produto. Exatamente, uma lavanda. Então, algo que sim, a gente conhece, vê em alguns lugares, mas não está no dia a dia, né? Realmente produtos que vêm testar o consumidor, vêm trazer uma experiência diferente para o consumidor. Também tem as gerações, né? Que é muito importante no lançamento de um produto. Com qual geração que a gente está falando? Hoje a geração Z, ela é extremamente dinâmica e ela está assim sedenta por lançamento. Então, como que a gente traz inovações para essa geração e que eles não fiquem que eles fiquem entusiasmados, que não fique boring, sabe? Uma coisa assim cansativa. Então, é uma geração que demanda inovação, demanda novo produto. Eles cansam dos sabores? Cansam. Eles querem coisas novas, querem combinações novas, querem experiências novas. E até se a gente pegar outro gancho aqui para bebidas alcoólicas, vocês viram que o consumo de alcoólicos está diminuindo nessa geração, mudança de estilo de vida. Então a gente precisa estar bem atento a isso também, de como a gente vai oferecer produtos que são zero álcool, mas que tragam a mesma experiência de um produto alcoólico. Então, também a geração é um fator super importante em lançamento de produtos. Para a geração Z, talvez valha a pena pensar na parte inferior do taste chart, que é o up and coming com o emerging, e aí num ciclo de vida de produto final, falando do final, menor. Sim, exatamente, porque aí você tem mais chance, né, que a gente fala de algumas edições limitadas, então você consegue testar esse consumidor, consegue trazer inovação e ao mesmo tempo, assim, você consegue ir gerando novos produtos de uma maneira rápida e justamente isso, você vai naquela última parte e consegue trazer, assim, produtos extremamente disruptivos. Legal quando se a gente olhando, traduzindo isso, né, para o nosso cotidiano. Vamos no supermercado, vamos na parte de bebidas carbonatadas. Se você olhar lá na parte de bebidas, de energéticos, quantas marcas, quantos sabores, quantas combinações de sabores, Quantos desenhos? quantos desenhos, tudo isso influenciado pelo o que o consumidor busca, né? Então, o Taste Chart, ele vem para ajudar nisso, né? Então, é esse olhar que a gente faz, né? E quando a gente vai desenvolver algo, olha, o mercado fala isso, o consumidor pede isso. Então, quando eu falo sobre a categoria mainstream, eu posso pegar o mainstream, combinar com o upcoming, combinar com isso e ter um sabor diferente, nostálgico. Eu acho que o Taste Chart ele te dá muita autonomia para você customizar, né? O desenvolvimento que você precisa, seja ele para salgado, para bebida, para doce, enfim. Então, as combinações que a gente trabalha ali, que a gente tem ali, a gente consegue customizar algo muito mais específico, não só para o consumidor, mas também para aquele cliente que a gente quer traduzir. Isso é Eu queria importante. só adicionar mais uma coisa, Regis, que eu acho importante também quando a gente fala da indústria, que dos Taste Charts, da campanha de Taste Charts, se gera um estudo proprietário que se chama Taste Trends. Então, a gente consegue ter uma visão dos sabores, que é o que a gente vem falando, mas também quais são as tendências que vão nos direcionar para um lançamento de produto. Então, também existe um estudo por países, 2.500 consumidores, que nos apoia a trazer esse olhar completo. Sabor e como que a gente linka isso num produto com essas tendências que a gente consegue capturar. Nossa, isso é importantíssimo, porque quando a gente fala um pouco de sabor, a gente tá falando de sonhos, né? A gente vai Uhum. trabalhar com a alma do produto, etc. Mas aí você vem acompanhado de materiais estatísticos que ajudam na decisão, Exato. né? E essa decisão é uma decisão difícil, porque quando a indústria vai lançar o produto, ele não lança um produto, eu vou lançar, vou fazer, não deu certo, vou tento outro. Não, Exato. você tem custo de desenvolvimento, você tem embalagem, você tem campanhas, né? Então, o que se envolve em tudo isso, ele precisa estar muito bem embasado para poder sair daquele padrãozão, né? Para a gente poder inovar um pouquinho.
E aí, falando um pouquinho, a gente tá seguindo agora para a parte final, que se deixar, eu acho que a gente fica aqui o dia inteiro Mais umas horas. falando sobre isso, É né? um assunto interessantíssimo, né? É a pergunta para cada um. Começar pelo Maurício. Tem um queridinho? Bom, vou olhando para... tá perguntando de sabores, de tempo? O que que você tá perguntando? De sabores. Sabores, Tem tenho. o seu sabor queridinho? Como? Se você quiser falar um para cada um, né? Não Vou tem falar, problema, mas... vou falar pensando em culinários. Uhum. Base, né? Cebola, alho e pimenta. Com isso eu faço muita coisa. Eu posso fazer uma cebola tostada, posso fazer um alho defumado. Se eu trabalhar com combinações, posso fazer uma pimenta defumada, indo para uma etnia diferente. Eu posso fazer uma cebola caramelizada. Então, essas três bases, se a gente for pegar isso, que tá lá em mainstream, né, como base, combinando isso com o que eu falei mais cedo sobre método de cocção, que também entra como perfil de sabor, eu consigo dessa cebola virar uma caramelizada, virar uma grelhada, virar uma assada, virar um alho defumado, ou seja, três bases com combinações distintas, né, que eu consigo traduzir enquanto sabores. Isso que é legal, né, do Taste Chart, são as combinações. Então, não tenho um preferido. Tá. Eu tenho minimamente três, que desses três eu consigo converter em vários Por isso que outros. você é inovação. Aí... Viu a régua aqui, hein? É. Você viu a régua. E você, Fernanda? Olha, eu acho que eu tenho vários, eu não tenho um só. Mas eu posso falar de um salgado. Eu acho que queijo, os queijos e as nuances de queijo. Cada um tem a sua personalidade, a sua identidade que transforma um conceito. Eu gosto muito dos queijos, do queijo in natura e dos queijos, como eles são representados nos produtos. Agora, doce, se eu falar pistache, vai ficar muito... Vai roubar o que eu pensei, Né? Fernanda. Mas o pistache tem me ganhado. Eu sempre gostei, na verdade. Eu gostava do pistache lá quando ele não estava nesse sucesso todo. Mas ele está se mostrando tão versátil nas aplicações, na calda, na bebida, no recheio, que eu tô gostando cada vez mais dele, né? Ele traz uma sensação cremosa, né? Cremosa, sofisticada, versátil, que você consegue ter a textura da nut, mas ainda assim o sabor. Então, talvez o pistache esteja muito aí em alta, tá me conquistando demais. Eu acho que eu vou ser polêmica. Vai lá. Pra salgado, eu gosto muito de bacon. Eu sei que talvez... Bacon lovers, né? Total. Tanto pra snacks, pra tudo. E aí, no doce, eu gosto muito do pistache, mas também gosto muito de chocolate branco. Eu acho que... E os dois juntos, pra mim, é o supra-sumo. E aí, nas bebidas, não sei se talvez seja a minha geração, mas eu gosto muito de abacaxi cortelã, o pera com limão que a gente desenvolveu na Vogler, com a ajuda de vocês, também me pega muito forte. E pra dairy, eu acho que eu sou a consumidora que puxa e deixa a banana no mercado. Eu adoro produto lácteo com sabor banana. Muito Olha que bom. interessante. E o seu? Bom, Verdade. então eu vou fazer uma brincadeira agora, hein? Eu não vou falar meu sabor, eu vou deixar um link aqui para o pessoal clicar e conhecer o sabor, que é o meu queridinho. Então eu vou deixar um call to action aqui pra gente fazer Legal. depois. Boa. Sério. Mas eu amo bacon. Eu fui uma vez me consultar com nutricionista, né? E aí eu entrei na sala, olhei pra cara dela, aí a primeira pergunta, qual a sua opinião sobre bacon? Ela falou assim, se for moderado, pode. Falei, então vamos sentar para conversar. Bom, gente, Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que agregou muito, foi muito legal esse bate-papo. Maurício, show de bola. Obrigado pelo convite. Agradeço muito a parceria que a Carrie tem aqui conosco, né? É um dos nossos principais partners que nós temos aqui no Brasil. É o que nos apoia em sabores, né? Tudo que a gente desenvolve dentro da Vogler é com o apoio de vocês. Então, isso é fundamental. Lari, muito obrigado também por estar aqui conosco, né? É quem vai fazer o negócio acontecer. Os nossos clientes, procurem a Larissa, procurem nosso time comercial. Segue a gente nas redes sociais, procura por Vogler no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, porque lá sempre tem novidades. E vou deixar para vocês fazerem um encerramento aqui para o nosso videocast.
Obrigada, Regis, pelo convite, pelo espaço, Lari, pela interação com a Carrie, também todo o time da Vogler, muito bacana. Adorei esse formato, acho que a gente pode ter um bate-papo aqui de horas, para falar de tendências, de sabores, e agradeço muito o convite, muito bacana. Confesso que quando me convidaram para participar, falei, nossa, vou falar de uma coisa que eu amo, né? Acho que foi, para mim foi super, eu nem vi o tempo passar. Então É. foi super rápido. Fiquei super contente com o convite por poder também falar um pouco sobre o trabalho do chefe dentro da indústria, né? Como que a gente atua hoje dentro da Care, como que a gente suporta, né, os nossos clientes através do nosso olhar de conhecimento culinário e como que a gente apoia também a parte de desenvolvimento. Então, obrigado pelo convite. Adorei falar sobre sabores, sou apaixonado por sabores, sou apaixonado por culinária e vamos em frente. Obrigada pelo convite, também adorei estar aqui, achei o formato bem descontraído, bem gostoso, o tempo realmente voou, não percebi. E para quem estiver assistindo, conta com a gente, procura a gente para os novos desenvolvimentos. Bom, pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, clica no sininho, deixa ele ativo. Essa é a primeira, é uma temporada nova, né? O primeiro episódio que nós estamos fazendo do nosso novo Voglercast. E muito obrigado, e obrigado a vocês que estiveram conosco, e até a próxima.